Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson e essa nossa videoaula aqui, ela é uma videoaula, digamos assim, um tanto diferente, né? Eu gostaria de apresentar para vocês alguns critérios básicos de como se escreve um texto. Pode parecer uma atitude arrogante ou mesmo pedante da minha parte, mas de uma forma geral, como professor há muitos anos que sou, eu percebo que os nossos alunos, de uma forma geral, pouco importa aonde eu tenha trabalhado como professor, eles apresentam, de uma forma geral, sempre pequenas deficiências, pequenos problemas que, quando somados, eles se transformam em grandes problemas. Então, eu queria passar, assim, algumas regras gerais de como se deve escrever um texto, né? Bom, imaginando que esse texto que a gente vai escrever seja de uma disciplina, de uma matéria, um trabalho que estejamos realizando. O primeiro passo é entendermos o seguinte, que a nossa redação, o texto que vamos escrever, ele deve apenas apresentar as fontes que foram repassadas a nós. Ou seja, se estamos trabalhando como uma fonte primária, um livro, uma série de artigos ou uma série de livros, ou apostilas, o que for, todas as informações que o nosso texto deve apresentar devem aparecer nessas fontes. Quer dizer, nós não devemos, em hipótese alguma, incluir informações que não estejam naqueles textos entregues a nós naquela disciplina, tá? Por exemplo, vamos supor, isso é uma tendência normal, se estamos falando, por exemplo, de uma crise política, né? E aí os textos que foram fornecidos a nós dizem respeito a uma crise política específica. Por exemplo, sei lá, a crise do fim do socialismo na década de 1980, princípio da década de 1990. Vamos supor que fosse isso, tá? Apenas isso. Então, se fôssemos elaborar uma redação, nós devemos o tempo todo escrever e as informações que aparecerem na nossa redação devem estar restritas a esse conjunto de dados que nos foram oferecidos. Nós não podemos incluir nada que esteja fora daquilo. E por que não devemos incluir? Porque de duas uma, ou essa inclusão não vai auxiliar em nada, não ajudará em nada no desenvolvimento do nosso trabalho, ou pode até atrapalhar, tá? Então, o primeiro passo vamos escrever um trabalho. Quais as fontes que nós vamos utilizar? Somente essas que foram apresentadas a nós, tá? O segundo ponto importante diz respeito à própria redação, né? E aí, vamos lá, vamos lembrar que um texto dissertativo, não importa se ele vai ter uma página, 2, 10 páginas, se será uma monografia, não me interessa, tá? Ele tem que ter início, meio e fim. Ou seja, você deve primeiro apresentar o tema que está sendo proposto, depois deve desenvolver esse tema, a sua análise, e por fim deve concluir o que você acabou de escrever. Sem essas partes, tá, o texto fica incompreensível, né? Aliás, é uma falha recorrente, e isso eu digo de maneira lamentável, tá? Que, de uma forma geral, por exemplo, os alunos não concluem. Eles escrevem seus textos e não apresentam nenhuma conclusão daquilo que estão escrevendo. E é lógico, tá, que essa conclusão ela deve possuir duas características fundamentais. A primeira delas ela deve ser coerente com aquilo que você escreveu. Quer dizer, uma pessoa que leia o seu texto deve chegar ao final e, ao ler a sua conclusão, perceba que ele realmente a pessoa está encerrando o assunto que desenvolveu naquela página ou naquelas páginas, tá? E o segundo ponto, que aí ele é também fundamental, tá, a respeito da conclusão, é que essa conclusão, de uma forma geral, ela está rigorosamente presa a um tema proposto. Vamos supor que seja uma questão de prova, tá? Fale sobre a crise do ensino no Brasil nos últimos 10 anos. Vamos supor que fosse uma prova desse tipo, tá? Ora, o que acontece? A conclusão que você deve apresentar deve ser, portanto, a crise do ensino nos últimos 10 anos pode ser responsabilizada nos aspectos tais, tais e tais. Quer dizer, é assim que deve ser feito, né?
Deve voltar, ou seja, você fecha naquilo que deu início à sua redação, que foi o tema proposto. Então a conclusão ela deve existir, deve ser coerente com aquilo que você escreveu e deve estar rigorosamente presa, tá, ao tema que se propõe. Fora isso, esse texto fica sem pé nem cabeça, tá? Duas últimas coisas que eu gostaria de falar. A primeira delas diz respeito ao cuidado que se deve ter com a língua portuguesa. É lógico, tá? Nenhum de nós é perfeito, até mesmo eu agora aqui falando posso ter cometido um ou dois pequenos erros, tá? na hora de expressar, e na medida do possível eu procuro corrigi-los de forma imediata. Não estamos falando daquele texto limpo e rigorosamente perfeito. Me refiro àquele texto que erra do início ao fim, né? Uma pessoa que não sabe pontuar, que não sabe aonde colocar a vírgula, que não acentua as palavras, né? Todas essas falhas, elas tornam o texto incompreensível, né? Então, em todo e qualquer momento que se deseje produzir uma redação, devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós não podemos esquecer de uma coisa relativamente simples, e que é o seguinte: o texto é o único instrumento que nós temos para poder passar a nossa ideia a uma outra pessoa. Agora mesmo, nessa videoaula, eu estou aqui apresentando de maneira verbal um texto, né? Um texto que está preocupado, que tem um objetivo claro, que é explicar como é que se escreve uma redação, como é que se produz um texto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Ainda mais num texto que é no papel, quer dizer, nós não estamos olhando para a pessoa, não estamos frente a frente com ela e podemos, então, através de caras e bocas, expressões faciais, ou seja lá o que for, ou até mesmo pela reação da pessoa, podemos mudar o nosso argumento e corrigi-lo. Não, o texto, quando é escrito, ele não tem ninguém na nossa frente. A pessoa que está lendo não está vendo ninguém na sua frente, está vendo apenas um papel e palavras impressas, né? Seja pela impressora propriamente dita, seja numa tela de computador, seja por um texto manuscrito. Então, muito cuidado com a língua portuguesa. E a última dica que eu dou, tá, é a dica que também é um outro erro lamentavelmente recorrente. Toda e qualquer afirmação que alguém faz num texto, numa redação, ela deve ser explicada. Ou seja, tal coisa acontece, ponto. Se você faz isso, você está completamente errado, né? Um texto é tal coisa, o certo seria tal coisa acontece, vírgula, em função disso, de acordo com o autor tal, ela ocorre por causa daquilo, e assim sucessivamente, né? Ora, o que acontece? Na medida em que você faz uma afirmação e não explica o que você o porquê dela, você está produzindo um texto que é simplesmente superficial. Ele não é um texto acadêmico, ele não é um texto que necessita de algum rigor na sua produção. Essas preocupações que eu apresentei a vocês agora, repito, valem para uma elaboração de um trabalho, valem para a elaboração de uma prova ou de uma monografia, uma dissertação, seja lá o que for. Eu espero ter ajudado a todos. Muito obrigado e até a próxima.